Saúde os irmãos com a paz do Senhor, mais uma escola dominical. Hoje falaremos da lição de número 4 desse trimestre, o sal da terra e a luz do mundo. Nós vamos estar falando da importância do sal e da luz e da responsabilidade que nós temos como servos de Cristo de sermos sal da terra e luz do mundo. Nossa leitura vai ser em Mateus 5, do 13 ao 16. Mas antes de começar a nossa aula, vamos fazer a nossa oração de costume. Senhor, te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de Tu, um grande Deus, Criador do céu, da terra, de tudo que nele há, ó Pai Celestial, Criador dos mares, ó Pai, Criador de todos os animais, deu a oportunidade de cada um de nós de sermos chamados filhos de Deus. Ó Pai Celestial, te agradecemos pela Tua graça e a Tua misericórdia de nos resgatar do mundo e nos transformar, ó Pai Celestial, nos trazer mais próximo à Sua maravilhosa luz. Dai-nos, Senhor Deus, nesta aula a oportunidade de reconhecer a responsabilidade que Tu nos deixaste e nos transformar, Senhor Deus, de pecadores em luz do mundo e sal da terra. Te agradeço, Senhor Deus, por tudo, pelo Teu amado Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar. É o que te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Fazer a leitura de Mateus 5, do versículo 13 ao 16. Que lê-se assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como se há de salgar? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acender a candeia e se colocar debaixo de alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. O texto áureo deste dia diz o seguinte: o texto áureo está em Marcos 9, versículo 50. Marcos 9, versículo 50. Lê-se assim: Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que temperais? Tende sal em vós mesmos e a paz uns com os outros. A lição deste domingo fala bastante sobre a situação de sal e de luz. Nós fizemos um desafio no domingo para todos os irmãos que estavam na escola dominical, de tentar ver quanto tempo eles ficariam sem ter sal e sem ter luz. Irmãos, por incrível que pareça, a escola dominical terminou às 10 horas e ao meio-dia já tinha irmão falando que já estava desistindo da situação, porque não tinha como ficar sem sal na sua alimentação. Irmão, sal e luz no dia de hoje, nos tempos de hoje, são coisas extremamente importantes para o nosso dia a dia. Não há como viver sem sal, sem tempero, sem colocar paladar, gosto, conservação dentro de uma alimentação. Também, irmãos, hoje em dia não temos como viver sem luz, sem iluminação. Hoje em dia moramos em apartamentos, em casas, sobrados e tudo mais, e sem a energia, sem luz, não conseguimos fazer o nosso trabalho do dia a dia, não conseguimos exercer nossas funções dentro do trabalho secular ou até dentro das nossas próprias casas. Sal e luz são duas coisas extremamente importantes para o homem moderno, para a nossa vida cotidiana, para o nosso dia a dia. Mais do que na época que Jesus Cristo colocou a importância dos dois para comparar com a nossa vida cristã, para comparar a nossa responsabilidade cristã com relação às pessoas que necessitam de salvação e a responsabilidade de estar representando Ele aqui no mundo. Então nós vamos ler no item 1, vós sois o sal da terra. E eu coloquei aqui, neste mundo devemos ser
agentes influenciadores. Ou seja, devemos influenciar, devemos fazer pessoas olharem para nós e sentir a necessidade de estar nos acompanhando, de estar ouvindo aquilo que nós dizemos, de estar solicitando a nossa ajuda, o nosso auxílio de conhecimento. Nós devemos ser influenciadores, pessoas que trazem conhecimento às pessoas do mundo para que elas possam conhecer e estar mais próximas de Deus. No item 1.2 diz o seguinte: a importância de uma vida constante. A importância de ter uma vida constante dentro da obra do Senhor, demonstrando constantemente que o Senhor fez alteração na sua vida e na minha vida. Coloquei aqui como o sal age, evitando a deterioração dos alimentos. Ao dizer que somos sal, Jesus está falando que somos o sal que preserva a vida do pecado e evita o colapso do pecado do mundo. Ou seja, nós, além de estarmos evitando o pecado sobre o mundo todo, ainda somos os responsáveis pelo mundo não ser destruído pelo colapso excessivo de pecado. Nós somos o bom sal da terra. Nós somos aqueles que traz a verdadeira temperança, o equilíbrio real necessário para a terra. Ainda estamos aqui para trazer esse equilíbrio neste momento onde nós vemos guerras, onde nós vemos rumores de guerra, onde nós vemos que existem países que estão aceitando o aborto, estão aceitando situações de destruição e tudo mais. Nós somos o sal da terra para demonstrar a luz de Cristo, para demonstrarmos verdadeiramente a temperança, o constante temperar da nossa vida neste mundo cotidiano. No item 1.2, fala o poder relevante do sal. Então, nós lemos que John Stott diz que a salinidade do cristão e o seu caráter, conforme descrito nas bem-aventuranças, é o discípulo de Cristo verdadeiro. Ou seja, quando nós estamos olhando as bem-aventuranças, quando nós fazemos a leitura em Mateus 5, dos 13 ao 16, nós verificamos a importância do sal, a importância de sermos verdadeiros discípulos de Cristo, a importância de real temperança dentro desse mundo, de sermos responsáveis por isso. Quero ler com os irmãos outro texto bíblico para lembrar exatamente do poder do sal, do poder da temperança do crente, do cristão verdadeiramente salvo, verdadeiro discípulo de Cristo aqui na terra. Está em 1 Pedro 2, versículo 9. 1 Pedro 2, versículo 9, que diz o seguinte: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. A responsabilidade de sal, irmãos, é demonstrar que fomos resgatados do mundo pecador, de uma situação onde as nossas dívidas perante Deus cresciam, mas a partir do momento que Jesus Cristo nos ensinou a sermos pessoas temperadas, transformadas pela sua boa palavra, pela verdadeira palavra, nós começamos a mudar nosso comportamento e convencer ao pecador da necessidade de Jesus Cristo. Nós temos que trazer constantemente ao mundo a oportunidade de saber o quão Jesus Cristo é importante. Nós vemos que as características do sal, o sal tem várias características. Além de ser um bom tempero para realçar o sabor, para trazer equilíbrio à alimentação, o sal tem várias características, como também a característica de preservar o alimento. O sal mantém o alimento de forma a ele não se deteriorar. Nós vemos que irmãos do Nordeste, irmãos aqui na capital, usam, quando na época que não tinha geladeira, era utilizado o sal. Salgava-se a carne para que ela preservasse, para que ela não se estragasse. O sal serve para muitas coisas. A preservação do Evangelho,
a perseverança nossa de permanecermos sempre buscando a salvação, permanecermos constantemente buscando a Deus, demonstra características do sal. Mas existe uma característica do sal que muitas das vezes nós esquecemos. E precisamos lembrar para os irmãos uma característica muito interessante do sal, que é a característica do item 1.3, o sal que provoca sede. Sabemos que o sal provoca sede. Que tipo de sede estamos provocando nas pessoas acerca de Cristo? Será que as pessoas, quando olham para nós, verificam realmente a necessidade de conhecer de próximo ou mais perto do nosso Salvador? Será que você tem provocado esta sede da palavra de Deus, que é a água viva? Será que realmente nós estamos servindo como sal da terra para provocar a necessidade desta água viva que é Cristo e a sua palavra? Quero ler com os irmãos em Colossenses 4, versículos 5 e versículo 6. Colossenses 4, versículos 5 e versículo 6. Lê-se assim na palavra: ainda com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. A palavra de Deus, ela demonstra para nós qual deve ser o nosso comportamento. A palavra de Deus nos ensina que devemos nos comportar com sabedoria com relação às pessoas que nós conhecemos. E através desta sabedoria, encantar as pessoas e fazer com que elas sintam a necessidade de ser temperada como nós somos temperados através da palavra de Cristo. O nosso bom tempero não vem da nossa característica própria, ou então do nosso comportamento, ou então do nosso conhecimento pessoal adquirido com escola, mas a nossa temperança vem a partir do momento que lemos a palavra de Deus. A palavra de Deus nos transforma e nos traz o bom conhecimento e faz com que nós possamos temperar as pessoas e sermos temperados. Entendemos que a temperança significa equilíbrio. O sal excessivo sem equilíbrio traz ardor, traz desespero, mas o sal equilibrado traz no momento certo a necessidade de busca da palavra, de busca de água. Quero falar do item 2. Vós sois a luz do mundo. Não existe outra forma de iluminar este mundo de trevas a não ser pelo testemunho. Nós falamos que pregue sempre, às vezes com palavras. Mas por que nós falamos essa frase, pregue sempre, às vezes com palavra? Porque nós temos que pregar constantemente para este mundo pecador. Nós temos que ser sal da terra e luz do mundo constantemente, através do nosso comportamento, através de nosso caráter. São coisas extremamente importantes para o mundo de hoje. Hoje nós vemos muitas pessoas que dizem que pessoa A ou pessoa B não tem caráter, ou não tem o caráter de Cristo. Nós devemos procurar constantemente demonstrar o caráter de Cristo, demonstrar a luz de Cristo em nossa vida. Quero ler com os irmãos em 1 João 1,5. 1 João 1,5. Nós vamos estar falando do tópico 2.1. A luz deve brilhar. E eu quero falar uma coisa muito importante. Quero falar que Deus é luz. Se Deus é luz, nós temos que brilhar como Deus. Então nós vamos ler agora em 1 João 1,5. 1 João 1,5. Lê-se assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Ora, irmãos, se Deus é luz, e não há trevas de nenhuma forma nele, nós temos que ser o brilho que há em Deus em nossa vida. Nós temos que demonstrar exatamente. Não sei se muitos irmãos conhecem, mas quando nós olhamos para a lua lá no céu, nós vemos a lua iluminada, nós olhamos e reparamos, falamos, nossa, que lua linda, como ela está iluminada. Mas na verdade, a lua não tem luz própria. A lua, ela não produz luz própria.
Na verdade, a lua, ela reflete a luz do sol. Nós temos que ser exatamente a característica da lua no céu. Nós temos que refletir a luz direta de Deus e de Cristo na nossa vida. Nós somos como a lua que, quando recebe a luz do sol, mesmo sendo noite escura, ilumina toda a face da terra, toda a situação onde a lua está naquele momento. Nós temos que aprender, irmãos, que não tendo luz, precisamos constantemente estarmos próximos de Deus, próximos de Jesus, próximos à palavra, para que mantemos a luz de Deus e de Jesus na nossa vida para iluminarmos outras pessoas. Quero ler também Filipenses 2, versículo 15. Filipenses 2, versículo 15. Em meio às trevas morais que ofuscam a humanidade, a igreja faz resplandecer o brilho da esperança. Em Filipenses 2,15 nós lemos assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Filipenses ali está dizendo exatamente isso. Nós temos que ser como astros no mundo, trazer a iluminação de Deus para este mundo que já vive numa situação perversa, numa situação de perdição, numa situação de perdição total. Nós temos que demonstrar através de nossa vida, de nosso caráter, de nosso comportamento, a inculpabilidade vinda de Deus. Ou seja, mostrar característica de transformação. Deus nos transformou e não vivemos mais em pecado, mas agora vivemos através da maravilhosa luz de Deus. Item 2.2. Item 2.2 diz o seguinte: não se pode esconder uma luz. Não tem, irmão, como esconder uma luz. Uma vez que você acende a luz em um ambiente, ela ilumina de forma total. Não tem como esconder uma luz, mesmo que seja debaixo de uma coberta, um cobertor, haverá uma situação onde que a luz ainda se demonstrará. Jesus deixou bem claro que a luz foi feita para iluminar. Isto não pode acontecer se ela estiver escondida. E luz escondida, irmão, significa luz sem efeito, luz apagada. Quero ler com os irmãos Atos 5, 42. Atos 5, 42. E Atos 5, 42 está escrito assim: e todos os dias, no templo e nas casas, não cessaram de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Não temos, irmãos, como sermos filhos de Deus que é luz, sem transmitirmos a luz de Deus para as pessoas. Nós temos que pregar o Evangelho, quer seja no templo, quer seja nas nossas casas, quer seja no serviço, quer seja onde estivermos. Nós temos que trazer a maravilhosa luz de Deus para as pessoas que necessitam e que não conhecem a Deus de verdade. Nós temos que entender que a luz de Cristo que está em nós não deve jamais ser ofuscada. Devemos influenciar o mundo por intermédio da frutificação de anunciar o Evangelho de Cristo. Ou seja, nós devemos demonstrar a luz de Cristo através de nosso comportamento, de nosso caráter. E Deus espera que nós frutifiquemos, que nós iluminemos outras vidas. É responsabilidade nossa, como embaixadores de Cristo aqui na terra, trazer a palavra de Deus, a luz dada por Deus e por Jesus Cristo para as nossas vidas, para a vida de nossos irmãos. Nós temos que dar a oportunidade do pecador conhecer a palavra e receber essa palavra que transforma também sobre a vida dele. Quero ler com os irmãos em João 17, 23. O Evangelho de João 17, 23, que diz assim: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tenha amado a eles como tens amado a mim. Ora, representar o amor de Deus,
fomos amados por Deus antes mesmo de nascermos. Deus nos chamou dentro do ventre das nossas mães, mesmo sem forma, mesmo ainda começando a iniciar a nossa gestação, Deus nos amou e já nos transformou e já nos chamou e já deixou a sua palavra para cada um de nós. É uma oportunidade extremamente importante para mim e para você sermos exemplos disso. Jesus Cristo falou: olha, Pai, como o Senhor está em mim, eu quero estar neles. E é uma oportunidade muito grande, irmão, de demonstrar Jesus Cristo na sua vida, é trazendo a luz da palavra àqueles que vivem em trevas, dando a oportunidade a eles de ter o conhecimento da luz. Quero ler também com os irmãos em Romanos 1,16. Romanos 1,16. Romanos 1,16 está escrito que diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ou seja, não podemos nos envergonhar deste evangelho que nos trouxe a luz. Nós devemos demonstrar essa luz para os nossos irmãos, para aqueles que necessitam. Esta luz que nos iluminou, que nos transformou, que nos tirou das trevas para uma maravilhosa luz, também precisa ser transmitida para outras pessoas, para aqueles que não conhecem, para aqueles que não têm a oportunidade. Mas como essa luz será transmitida a essas pessoas sem ter a mim e a você sendo responsável por transmiti-la? Seria impossível. Jesus nos deixou responsável por transmitir a sua palavra, por levar o evangelho, por levar essa luz àquele que está em treva. Não existe outra forma a não ser de nós evangelizarmos. Quero ler também 2 Timóteo 4,2. 2 Timóteo 4,2. Em 2 Timóteo 4,2, lê-se assim: que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Ou seja, é nossa responsabilidade, é nosso a fazer, é o nosso dever, que nós preguemos a palavra de Deus constantemente, quer seja dentro do tempo, quer seja fora do tempo. Ou seja, precisamos constantemente, quer dentro da igreja ou fora dela, pregar o verdadeiro evangelho de Cristo, falar da verdadeira palavra de Deus, para que haja transformação na vida das pessoas. Mesmo nossos irmãos ou aqueles que nós conhecemos, nossos familiares, precisam constantemente da palavra, e nós temos que ser essa luz da palavra ao entregarmos o evangelho a eles. Quero falar do item 2.3, Cristo, nossa fonte de luz. E voltando a lembrar, nós não temos luz próprias, nós refletimos a luz de Deus e a luz de Cristo. Jesus Cristo e Deus nos ilumina através da sua palavra, e através dela nós somos iluminados e trazemos a palavra, o verdadeiro evangelho, aquele que necessita. Jesus disse ser a luz do mundo, a fonte de luz que jorra para todos. E onde nós lemos isso? Quero ler com os irmãos em João 8:12. Evangelho de João 8, versículo 12. Que lê-se assim: falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha, irmão, que oportunidade grande de estarmos constantemente com Cristo, de estarmos ouvindo a palavra de Deus, de termos a luz de Cristo constantemente em nossa vida. E que oportunidade grande será refletirmos essa luz de Cristo na nossa vida, para que outras pessoas, olhando para nós, vendo o nosso caráter, vendo nossas características, vendo o nosso comportamento, possa dizer: aí vai um servo de Cristo, aí vai um servo de Deus, aí vai uma pessoa que realmente traz a luz de Cristo, traz o evangelho de Cristo. Que oportunidade grande de sermos realmente luz do mundo. Nós queremos entender que Cristo constantemente demonstrou a luz em nossa vida, para que possamos dar a luz de Cristo em testemunho.
Jesus Cristo disse que não deveríamos ficar escondidos sendo luz. Todos estão nos vendo, reparando nossas atitudes e testemunho. As pessoas nos olham, irmãos, constantemente. Quer seja a hora por julgar, quer seja a hora para esperar, para ver o nosso comportamento em dada circunstância, quer ser hora para verificar se iremos sofrer ou não, quer ser hora em momento de pandemia para ver se nós estaríamos em desespero, em situação de terror ou desespero, mas nós temos que trazer a palavra de Deus. A palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus constantemente nos conforta e nos anela. Quero ler com os irmãos em Hebreus 12, versículo 1. Hebreus 12, versículo 1. E em Hebreus 12, versículo 1 diz o seguinte: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos foi proposta. Deus nos deu uma carreira de evangelizar almas, uma carreira de orar pelo órfão, pela viúva, uma carreira de transformar vidas. Esta carreira que nos foi proposta, nós temos que constantemente testificar do poder e do amor de Cristo sobre a nossa vida. Temos que constantemente demonstrar a alegria que Ele nos traz através da sua maravilhosa luz. Temos que demonstrar constantemente que Cristo nos transforma. A luz é desconfortável para aqueles que estão acostumados com a escuridão. Quero ler com os irmãos no Evangelho de João, João 3:20. João 3:20. João 3:20 diz o seguinte: porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Ou seja, irmãos, aquele que vive em trevas, que vive em pecado, não ama a luz, não aceita a luz, porque ele, com o pecado que tem na vida dele, no comportamento dele, ele se sente reprovado. Nós temos que trazer a verdadeira luz para estas vidas, dizendo para eles que, a partir do momento que eles estiverem próximo à luz de Cristo, eles não se sentirão mais reprovados, mas que a luz e o sangue de Cristo na vida deles trará para eles libertação, tirará eles das trevas e trará eles para uma vida sem erro, sem pecado, sem reprovação. Quero ir agora com os irmãos no item 3, nossa responsabilidade com o sal e a luz. Jesus nos advertiu acerca de nossa importância em mantê-los sempre ativos, tanto o sal quanto a luz sobre a nossa vida. No item 3.1, tem sal em vós mesmos? É uma pergunta muito interessante. Será que realmente temos sal sobre as nossas vidas? Ter sal é permitir que o Espírito Santo e a palavra nos limpe e elimine os elementos destrutivos que existem dentro de nós. Será que realmente nós estamos permitindo que a palavra de Deus e o Espírito Santo tenham ação direta sobre a minha vida e sobre a sua vida? Será que realmente nós temos permitido que o Espírito Santo mude a nossa vida? Quero ler com os irmãos Salmos 119, verso 9. Salmos 119, verso 9. E está escrito assim: com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Olha, irmãos, quer ter proximidade com o Espírito Santo? Quer ter proximidade com Deus? Quer ser sal do mundo e luz? É necessário ter conhecimento da palavra de Deus. É necessário ter a palavra de Deus constantemente na sua vida e na minha vida. Sem a palavra de Deus, nós não temos como manter a proximidade com a luz. Item 3.2. Quem pratica a verdade vem para a luz. Quero ler com os irmãos no Evangelho de João, João 3:21. João 3:21. Que lê-se assim: mas quem pratica a verdade vem para a luz,
a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Quero dar duas características extremamente interessantes sobre esse versículo. Essas duas características que chamam a atenção nesse versículo é o seguinte: os que praticam a verdade vêm para a luz. Não existe dificuldade para aquele que está de forma verdadeira, honesta, aquele que está buscando verdadeiramente boas características para a sua vida, para a sua família, de estar próximo à luz. Porque verdadeiramente estar próximo de Deus é uma necessidade daquele que o ama, daquele que quer verdadeiramente estar com Ele constantemente. Segunda característica interessante, que a luz deve ser um exemplo de verdade. Olha, irmão, não tem como estar próximo à luz e haver escuridão e haver treva. Quanto mais a luz de Deus entrar sobre a sua vida, menos treva existirá sobre ela. Quanto mais a palavra de Deus entrar na sua vida, menos trevas existirá na sua característica, no seu caráter. Entenda, irmãos, a luz de Deus é importante para mim e para você. A palavra de Deus traz a luz de Deus sobre a nossa vida e a transformação de nossas características e do nosso caráter. Temos que entender que é importante estarmos próximos a Deus, para que Ele nos transforme. Essa é a nossa responsabilidade para com aqueles que nos observam. Ser sal do mundo e luz para a transformação. Ver as nossas características de preservação da palavra e ver a nossa característica de estarmos constantemente buscando ter o bom caráter de Cristo na nossa vida. Uma vida sem luz é uma vida complicada. Quero ler com os irmãos 2 Coríntios 6, versículo 14. 2 Coríntios 6, versículo 14. E na palavra de Deus lê-se assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem as luzes com as trevas? Uma vida sem luz é uma vida em trevas. Uma vida em pecado é uma vida longe de Deus. Uma vida sendo infiel significa que nunca você vai ser realmente fiel a Cristo e a Deus e a sua palavra. Item 3.3. Sal e luz, uma perfeita combinação. O sal interrompe a corrupção e essa é a nossa responsabilidade, impedir que o mal avance. E como luz devemos compartilhar a verdade, mostrando o caminho de Deus aos perdidos. Este deve ser o nosso comportamento, irmãos, trazendo a preservação da palavra, evitando a corrupção do mundo, evitando as necessidades do mundo sobre a nossa vida e sobre a vida do nosso irmão, e a luz de Deus para trazer a verdade sobre todas as coisas, trazendo iluminação da verdade do caráter de Cristo sobre a nossa vida, sobre a vida dos nossos irmãos. Esta é a nossa responsabilidade. Quero agradecer a oportunidade de mais esta aula, sabendo, irmãos, que Deus realmente é luz, sabendo que Cristo é o sal que nos transforma, que nos preserva constantemente próximo a Deus. Irmão, seja sal do mundo, seja luz do mundo, para que eles possam sentir a alegria de ser transformados por Deus. Traga sede a esse mundo, sede da palavra viva de Deus, para que eles possam vir à nossa igreja, conhecer a palavra de Deus, buscar mais a Cristo. Seja o bom sal e a boa luz deste mundo para transformar vidas. Quero agradecer esta oportunidade, terminar fazendo uma oração com os irmãos neste dia. Senhor, Tu, Senhor, deste a oportunidade, meus irmãos, de conhecer a oportunidade de ser sal e luz do mundo. Dá a eles, Senhor Deus, condição de estar preservando a Tua palavra, de estar conservando, Senhor Deus, a Tua palavra sobre as vidas deles. Dai, Senhor Deus, sabedoria, Senhor Deus, para que a Tua luz venha iluminar, que a Tua verdade, ó Pai Celestial, seja grande, Senhor Deus, sobre as nossas vidas e transformadora para todos nós. É o que te peço, Senhor Deus, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus e te vejo na próxima aula da Escola Dominical. Amém.